Recebido, né? E você sabe que além de meu pastor, você é meu amigo. Você é um dos poucos homens aos quais eu digo sem vergonha de que eu amo. Tudo certo, galera? Muito bem? Tem ninguém dormindo ainda aí? Queridos, é um prazer, é uma alegria. E na verdade eu estou num misto de sentimentos hoje. Alegre por voltar aqui em tão pouco tempo, pela terceira vez este ano. Para você ter ideia, eu preguei mais vezes aqui do que na minha igreja. Ou preocupado, porque por falta de opções me convidaram de novo, né? Chama ele, vai, não tem ninguém para escolher. Mas muito bem, eu queria já, então, para a gente não perder muito tempo, pedir para que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. E é um texto que eu imagino que muitos de vocês já leram, ouviram, já estudaram, em meditações, em semanas de mordomia, mas eu queria dar uma perspectiva diferente para essa porção da Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Verso 20, então ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E esse episódio que nós lemos em Marcos, ele aparece em outros dois evangelhos, que é o evangelho de Mateus e de Lucas. E a ideia de que é um jovem é porque no evangelho de Mateus menciona-se que alguém se aproxima de Jesus, e versículos à frente menciona que era um jovem. No Evangelho de Lucas, nós temos a informação de que esse que se aproxima de Jesus era o homem de posição. Então, baseado nessas evidências, nós chegamos à conclusão de que este rapaz ele era como se fosse um auxiliar de ancião, contextualizando para o período em que nós vivemos. Ele provavelmente ajudava o mestre da sinagoga, algum rabino, e ele vinha ali aprendendo desde criança essas coisas. E há uma pergunta interessante que ele faz para Jesus, que é a seguinte pergunta, quando ele se aproxima de Jesus. Não sei se todos conseguem enxergar, mas diz ali, o jovem fez uma pergunta, uma grande pergunta, e isso revela seu interesse pela vida eterna, e essa pergunta está bem no versículo 17. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E há um problema nessa pergunta, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Mas você já pode pensar que... Imaginemos que os seus pais são ricos. Você precisa fazer alguma coisa para herdar as posses dele? Absolutamente nada. Você é herdeiro natural. Mesmo você sendo um filho ruim, como muitos de nós somos, você é um herdeiro natural. Eu não tive tanta sorte assim, porque os meus pais não têm herança para me deixar. Mas a gente herda porque é filho, não porque faz nada. E há uma história que a gente pode encontrar na Bíblia, muito parecida com essa. Agora, deixa Marcos 10 marcado e vai comigo para o Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Há uma história parecida com a desse jovem. Evangelho de João,
capítulo 3, a partir do verso 1. Amém ou misericórdia? Diz assim a partir do verso 1: Havia entre os fariseus um homem chamado o quê? Um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E o verso 8 termina aqui: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. E a gente pode encontrar algumas semelhanças entre o jovem rico e Nicodemos. A primeira delas era que os dois eram ricos, eram homens de posse. A segunda é que eles buscaram Jesus pela mesma razão. Como é que eu posso alcançar o reino dos céus? Era a pergunta destes homens. Eles também chamaram Jesus de mestre. E ambos eram religiosos. Só que há diferenças entre esses dois relatos que a gente pode notar aqui nessa tabela. O jovem rico, ele encontra Jesus no caminho, se aproxima dele, chama de mestre, se ajoelha numa atitude de respeito a Jesus, e ele faz uma pergunta direta. Ele diz assim: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde esse rapaz indiretamente. Já Nicodemos, um homem de posição, conhecido dentro da sua sociedade, assim como o jovem rico, ele procura Jesus de noite, na surdina, para que ninguém visse. E por uma pergunta indireta que ele faz, ele diz assim: Senhor, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se não estiver com ele. E aí Jesus, como um bom ouvinte, e percebendo a intenção de Nicodemos, ele já vai direto, com os dois pés no peito, e fala assim para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode alcançar o reino dos céus. Ao jovem que foi direto, a resposta foi indireta. Ao outro mestre que perguntou indiretamente, cheio de rodeios, Jesus responde diretamente. E agora volte comigo para o texto de Marcos, para a gente ir discutindo algumas coisas. Marcos, capítulo 10, o verso 17 de novo. Eu já mencionei que ele se prostrar diante de Jesus mostra que ele respeitava Jesus como mestre. Sua pergunta também é profunda, porque ele diz: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E o verso 18, onde está escrito que respondeu Jesus, o que Jesus fala? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Será que Jesus estaria aí negando a sua própria bondade? Ou, quem sabe, ele estivesse insinuando que ele era Deus porque ele era bom? Na verdade, Jesus, como um bom professor, ele estava desviando o jovem do foco equivocado que ele possuía de fazer alguma coisa para herdar o reino dos céus. E ele queria que esse jovem, com essa pergunta inadequada, mudasse e transformasse sua mente para se concentrar no padrão divino de bondade, e não naquilo que ele achava que ele estava fazendo que estava certo. E há uma coisa interessante: embora o evangelista tenha escrito, respondeu-lhe Jesus, Jesus não respondeu a esse jovem.
Jesus, como o maior dos professores, como o mestre dos mestres, ele não responde esse jovem. É o meu microfone? Jesus não responde esse jovem por dois motivos. O primeiro deles é porque a salvação não é obtida em momento nenhum da história pela guarda dos mandamentos. É por isso que Jesus não está respondendo diretamente a este jovem. O segundo motivo é que a salvação não é obtida pela caridade, pela venda de bens. Jesus simplesmente estava com o objetivo de fazer com que esse jovem notasse o problema que ele tinha. E olha no verso 21, leia comigo mais uma vez. E Jesus, fitando-o, amou e disse: só uma coisa te falta, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Jesus, ele põe o dedo na ferida ao ordenar que esse rapaz vendesse todas as suas posses e as desse aos pobres e o seguisse como discípulo. Suas ordens devem ser consideradas como um pacote: altruísmo, caridade ou justiça social. Sem Jesus, sem Cristo, para a eternidade não serve de nada. Porque o nosso objetivo não é aliviar a dor só no presente, mas é garantir uma vida de salvação ao lado de Jesus para as outras pessoas. Inclusive, o trimestre que nós encerramos da escola sabatina, durante 3 meses nós discutimos isso aí. A justiça social, ela não se estende só aqui, ao agora, mas é levar Jesus para essas pessoas, para que elas desfrutem da mesma terra renovada que eu e você vai desfrutar, para que elas recebam o mesmo perdão que eu e você em algum momento da vida nos deparamos, para que houvesse uma guinada e para que nós fôssemos transformados. E será que Jesus fez uma exigência tão rigorosa assim a todos que pretendiam segui-lo, a respeito da venda dos bens? Será que Jesus pediu de todo mundo isso aí? Se Jesus me encontrasse, quem sabe, ali fora na igreja e dissesse assim para mim: Newton, você precisa vender absolutamente tudo que você possui. Eu ia falar: Senhor, eu não tenho nada. Como é que eu posso vender o nada? E um grande problema que se construiu quando dividiu a Bíblia em capítulos e versículos é que nós deixamos de notar o todo do texto. Porque quando a gente lê a Bíblia, e eu fui proibido aqui, e agora eu vou queimar o seu filme, pastor. Proibido de falar sobre o Evangelho de Mateus, que é o meu objeto de estudos, e o sermão que eu fiz no mês passado foi sobre Mateus. Mas para você entender o que acontece no livro de Marcos, você precisa ler todo o texto de Marcos. Para você saber o que acontece no livro de Ezequiel, você precisa ler todo o livro de Ezequiel. E para nós entendermos o problema que acontece nesse episódio em que Jesus se encontra com esse jovem e fala isso que ele fala, a gente precisa encontrar os textos que estão em volta desse episódio. E agora a gente vai ver, nós não leremos, a gente só vai visualizar os textos que estão em volta para a gente entender que Jesus não está falando que é para você sair daqui, vender tudo que você tem ou nada do que você tem para passar a servi-lo. Olha só as histórias que aparecem em volta desse episódio no Evangelho de Marcos. Se nós voltarmos ao capítulo 9, no verso 32, a sua Bíblia possivelmente vai ter aí um subtítulo que diz assim: o maior no reino dos céus. E Jesus, ele coloca uma criança no seu colo para explicar para os discípulos quem que era o maior no reino dos céus. E receber o reino dos céus como uma criança não é você ser infantil, mas é você ser dependente como as crianças são dependentes dos pais. Elas precisam dos pais para se alimentarem, elas precisam dos pais para se banharem, elas precisam dos pais para caminharem, para fazer tantas outras coisas. Então, ser como uma criança na perspectiva de Jesus é ser dependente de Deus, que é o seu pai. Uma outra história que aparece agora, vai comigo para o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, que é onde aparece a história do jovem rico, mas para você notar histórias que aparecem em volta. Evangelho de Mateus, capítulo 19.
partir do verso 13, também tem a história de que Jesus abençoa as crianças. E fala de que a gente tem que receber todo mundo como a gente recebe as crianças. Porque o espírito de criança é perdoador. Ele é agregador. Eu ainda não tenho filhos. Eu tenho uma sobrinha, filha do meu irmão do meio, chamada Pietra. Uma criança linda, doce, inteligente. E eu lembro-me que meses atrás eu estava em casa e ela estava assim perturbada. Sabe que criança tem muita energia, né? Sobe no guarda-roupa, se pendura no ventilador, corre, quer subir em cima de você. E eu lembro que nesse dia ela estava bem agitada assim, causando muito problema, e eu dei uma dura, severa nela assim. Ela tomou um susto, os olhos marejaram, passou um pouquinho de tempo, ela começou a chorar, ficou assim, né? Chateada por eu ter dado uma bronca. Só que 10 minutos depois ela voltou para o meu colo, me abraçou, estava sorrindo, falando: tio, eu te amo. Esse é o espírito de criança que Jesus espera das pessoas. E essa é uma das histórias que está em volta do episódio em que o jovem rico se encontra com Jesus. E é interessante que eu falei que Jesus não pede de todo mundo que a gente venda as nossas coisas, porque depois de que ele fala para os seus discípulos a respeito do perigo das riquezas, no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, ele conta a parábola dos trabalhadores, que saem para ganhar dinheiro. Está vendo aí que o problema não é dinheiro? E se você vai comigo agora para o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, tem uma outra história muito interessante depois da do jovem rico. Evangelho de Lucas, na verdade, o capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1, tem uma história interessantíssima que acontece depois da história do jovem rico, onde Jesus fala assim, ó, vai e vende tudo e dá aos pobres, vem e me segue, que é quando Jesus se encontra com quem? Com Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que injustamente havia roubado do seu próprio povo muito dinheiro. E Jesus entra na sua casa, come com ele, fala que esse homem está perdoado. E no verso 10, Jesus diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então o problema não é dinheiro, e Jesus não está pedindo de todo mundo que a gente abandone o dinheiro. E aí eu te faço a pergunta, qual a impressão que você tem de quando você lê a história do jovem rico? Talvez você não queira compartilhar, mas eu já pensei que ele foi alguém estúpido. Porque teve um encontro com Jesus e não atendeu as palavras e foi embora. E talvez você tenha pensado da mesma forma. Só que a gente pode ter definido ele como um cristão de meia tigela por conta disso, mas o jovem rico, na verdade, ele era um rapaz admirável. Porque quando ele se encontra com Jesus, Jesus fala para ele assim, apenas uma coisa te falta. Hoje, se eu me encontrasse com Jesus e perguntasse assim, Senhor, o que falta para eu alcançar o reino dos céus? Ele ia falar assim, Newton, pega um gravador, ou quem sabe um caderno, desmarca os compromissos que você tem para hoje à tarde e começa a anotar, porque falta muita coisa para você alcançar o reino dos céus. Só que esse rapaz faltava uma coisa, apenas uma coisa. Mas o que é que faltava na vida desse rapaz? O que é que faltava? Ele estava tão concentrado no que ele tinha, que ele não percebia as coisas que ele não tinha. O que ele possuía, além de boa religiosidade, de bom comportamento? Muitos bens. E a conclusão da história deixa evidente que ele estava tão concentrado no que possuía, que ele não conseguia enxergar o que ele não tinha. E Jesus, com essa suposta resposta, que era para fazê-lo refletir naquilo que o próprio jovem estava dizendo, queria que ele se concentrasse na verdadeira dependência de Deus. E olha só que curioso, as nossas posses são bênçãos de Deus, mas elas também podem se tornar maldições se nós nos concentrarmos demais nela. E o livro Desejado de Todas as Nações traz a seguinte passagem. Cristo leu no coração do príncipe, uma só coisa lhe faltava, mas essa era um princípio vital, era um princípio de vida o que faltava nesse rapaz.
Ele carecia do amor de Deus na alma. Essa falta, a menos que fosse suprida, demonstrar-se-ia fatal para ele. Toda a sua natureza se corromperia. Com a condescendência, fortalecer-se-ia o egoísmo. Para que recebesse o amor de Deus, deveria ser subjugado o seu supremo amor do próprio eu. O problema do jovem rico é que ele era bom demais. Ele era bom demais. Ele achava que estava fazendo tudo certinho. E quando no mês passado eu fiz o sermão sobre as bem-aventuranças, eu mencionei como que era a mentalidade religiosa daquele período. Na cabeça daqueles homens, o favorecido de Deus, o abençoado de Deus, era aquele que tinha a vida certinha. Era aquele que possuía muitos bens, que tinha muito dinheiro. E os discípulos, quando o jovem rico vai embora e Jesus fala a respeito do perigo das riquezas, ele fala assim: é muito difícil alguém que esteja nessa condição alcançar o reino dos céus. E você já observou qual que é a resposta dos discípulos? Eles falam assim: se esse homem, que na nossa mentalidade é o abençoado de Deus, o favorecido de Deus, porque ele é rico, não tem espaço no reino dos céus, quem é que pode se salvar se a gente é simplesmente pescador? E aí Jesus completa o seu discurso dizendo assim: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Não importa quem você é, ou até mesmo a sua condição financeira, ou aquilo que você faz ou você deixou de fazer, Deus tem interesse de te salvar. E Ele fez o que era impossível para você alcançar os céus. Essa é a ideia da Bíblia em todos os livros. É Deus buscando o homem. O problema desse rapaz era dinheiro. O meu e o seu problema pode ser muitas outras coisas. O meu com certeza é porque eu não tenho dinheiro, eu já falei isso. E é por isso que a gente precisa entender o todo da Bíblia, o que acontece no texto bíblico, para a gente não se equivocar e achar que esse era o dinheiro. E agora a gente pode tirar algumas lições para a gente finalizar. Primeira delas, o que nós temos pode nos impedir de perceber o que nos falta. E a segunda, o que nós somos pode nos impedir de enxergarmos o que ainda não somos. Lembra que eu falei que as nossas virtudes são bênçãos de Deus, mas se nós nos concentrarmos demais nelas, elas podem se tornar maldições? Davi, o homem segundo o coração de Deus, símbolo de pureza, o seu maior pecado foi a impureza sexual. Muito bem. Falhas acontecem. Sansão, um homem que era forte e havia recebido de Deus a sua força, havia se concentrado tanto nela que fez piada a respeito de onde ela vinha. E olha só, eu vou mostrar agora algumas virtudes e faltas. Primeira delas, a quem tem riquezas, há o risco de lhe faltar fidelidade para com Deus e sensibilidade para com os necessitados. A falta está relacionada à sobra. A quem tem o poder, há o risco de lhe faltar humildade para servir. A quem tem saúde, há o risco de lhe faltar temperança, porque a pessoa fala: eu sou saudável, posso comer de tudo, beber de tudo, fazer de tudo. A quem tem posição e status, há o risco de lhe faltar simplicidade. A quem tem muitos talentos, há o risco de lhe faltar humildade. A quem tem beleza, há o risco de lhe faltar modéstia. A quem tem boa conduta cristã, há o risco de lhe faltar misericórdia com os fracos e errantes. Falta-lhe sensibilidade para com o erro dos outros. E a quem tem a vida tranquila, há o risco de lhe faltar devoção e consagração, porque não passa dificuldades. E aí pensa: eu não preciso de Deus. A quem tem competência e experiência, há o risco de lhe faltar dependência de Deus. E eu fico pensando, qual foi a primeira reação do jovem rico? Quando Jesus falou para ele assim, ó: camarada,
Só uma coisa te falta. Eu acho que ele fez assim, yes, estou perto do reino dos céus. Está faltando apenas uma coisa. Só que ele não entendeu. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele não entendeu que o amor de Cristo é beneficiar as pessoas e que vender tudo o que ele tinha era só um passo de dependência. E sabe o que me entristece? O cristão Gabriela. Sabe quem é o cristão Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não tem jeito, não dá para mudar. Não dá para mudar? Não tem jeito. Pessoas, na minha opinião, que têm essa postura é porque elas não conhecem verdadeiramente o poder de Deus. Elas não conhecem o Jesus da Bíblia e a sua palavra transformadora. Um dos livros que eu mais gosto da escritora cristã Ellen White é um livro chamado Educação. É um livro assim que eu acho excelente. E na página 121 desse livro tem um texto muito interessante. Tem um texto muito interessante que diz assim, ó. Vou ler para você. E aqui a escritora está discutindo o seguinte: nós temos hoje, ela falando do período dela, várias ciências que surgiram para corroborar com a veracidade da Bíblia. Só que ela diz, há uma que é mais especial, e ela afirma, pessoas que tinham a semelhança de Satanás foram transformadas na imagem de Deus. Essa transformação é, em si mesma, um milagre dos milagres. Uma mudança operada pela palavra é um dos maiores e mais profundos mistérios dessa palavra. O que ela está dizendo assim, nós podemos usar a história para comparar com o texto bíblico. Nós podemos usar a arqueologia para encontrar o espaço geográfico onde aconteceu os episódios bíblicos. Mas a maior evidência de que a Bíblia é verdadeira é que pessoas que eram semelhantes a Satanás foram transformadas pelo poder desta palavra. Aqueles que não prestavam agora prestam. Aqueles que eram bêbados são sóbrios. Aqueles que eram incultos agora são sábios. Porque o poder da palavra é transformador. E é por isso que o cristão Gabriela não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe nem aonde ele está. E o Jesus que ele conhece. Esse é o problema. E aí a gente pode avançar para o final. E a pergunta que fica é, qual é a vitória que o Senhor precisa alcançar na sua vida hoje? Será que é no âmbito familiar? Será que é relativo ao trabalho? Relativo à sua vida espiritual? Mas é o eterno que precisa alcançar vitória na sua vida e não você mesmo. E aí 2 textos para a gente finalizar que se encontram no livro Caminho a Cristo. Página 44, que diz o seguinte: o coração inteiro tem de render-se a Deus, ou do contrário, não se poderá jamais operar a transformação pela qual é restaurada em nós a sua semelhança. A partir do momento em que nós depositamos em Jesus a nossa confiança, se rendendo a Ele, a semelhança de Satanás é tirada. E nós passamos a nos tornar semelhantes a Ele. E aí tem a frase, tudo que afaste de Deus o coração tem de ser renunciado. Mamon, o Deus do dinheiro, é o ídolo de muitos. E aí você pode estar pensando, Newton, não tenho dinheiro. Aí ela fala, continua dizendo, o amor ao dinheiro, a ambição da fortuna é a cadeia de ouro que os liga a Satanás. Fama e honras mundanas, que também não é o meu caso, porque eu não sou famoso, e pode ser que também não seja o seu, são idolatradas por outros. E talvez o nosso maior problema, que a gente se encaixe nesse texto dela, é uma vida de comodidade egoísta, isenta de responsabilidade, constitui o ídolo de outros. Mas o que é libertador é a parte final do parágrafo, onde ela diz o seguinte, mas estas cadeias escravizadoras têm de ser partidas. Não podemos pertencer metade ao Senhor e metade ao mundo. Não somos filhos de Deus, a menos que sejamos totalmente. E o convite da Bíblia, o convite de Jesus, é para que você faça parte da família dele.
E para a gente sair pensando, eu separei 3 frases para você meditar quando você for embora. A primeira delas é: leve a sério as suas faltas. Leve muito a sério as suas faltas. A segunda é: não permita que as suas virtudes impeçam de ver essas faltas. E a última é: a única coisa que pode tirar do céu, sabe o que é? Você mesmo. Você mesmo. Felipe Valente escreveu uma música chamada Monte Nebo, que parafraseia a experiência de Moisés quando está no monte para morrer. E uma das frases que aparecem nessa música é: enfrentei os meus infernos para perceber que o maior inimigo que eu tenho sou eu. Saia pensando nisso, leve a sério as suas faltas. Não permita que as suas virtudes, as bênçãos que Deus te dá e concede, impeçam de ver o que falta na sua vida. E por último, lembre-se que a única coisa que pode te tirar do céu é você mesmo. Que Deus os abençoe.